Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 8, nós lemos assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E oremos. Amado Pai, abençoe a Tua palavra. Eu peço agora que o Senhor me conceda poder do alto para pregar esta noite, nos conceda também poder do Teu Espírito para que possamos ouvir com propósito, que o mesmo Espírito possa nos levar a toda a verdade. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos então sentar esta noite e nós seguimos o nosso estudo sobre atalhos do atraso. E nós já começamos algumas semanas a falar sobre atalhos de atraso em relação a série de situações em nossas vidas, e nós começamos já 2 semanas atrás a falar sobre atalhos de atraso no casamento. As 3 semanas atrás começamos a falar sobre atalhos de atraso em relação ao casamento, em relação ao matrimônio. Hoje nós lemos do livro de Eclesiastes. Eclesiastes foi um livro escrito pelo rei Salomão. O primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Eclesiastes diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então, quem era filho de Davi e rei em Jerusalém? O rei Salomão. Então, foi ele que escreveu, e Salomão é responsável por transcrever, não devo dizer escrever, porque na realidade ele transcreveu, a palavra de Deus estava no céu, e Deus usou vários autores, mas nesse caso aqui usou Salomão para transcrever, para descer do céu para a terra, a palavra de Deus. E ele transcreveu o livro de Salmo, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. E cada um desses livros, ele reflete a época na vida de Salomão em que ele foi escrito, não só apenas em termos de idade, mas também em termos do seu caminhar com Deus, da sua condição espiritual. E o último que ele escreveu foi Eclesiastes, e é um livro um tanto sombrio, sério. Algumas pessoas dizem que certas partes são até meio que deprimentes. Isso reflete o estado dele no final da sua vida. E, infelizmente, ele abandonou o seu Deus. Ele começou muito bem, mas terminou muito mal. E Eclesiastes reflete um pouquinho desse esfriamento espiritual. Mas o livro em si, são observações e comentários sobre a vida em geral, mas nós podemos aplicar isso que nós lemos aqui, esses princípios que nós lemos aqui, ao casamento. É o que nós vamos fazer. Versículo 1 do capítulo 3 fala: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para tudo, todo o propósito debaixo do céu. Então, nós podemos usar isso para aplicar esses princípios, ou alguns desses princípios, à questão do casamento. E assim é um casamento, tem tempo e época para tudo. O casamento, o matrimônio, ele passa por várias fases, várias épocas, vários tempos, várias situações, e isso é refletido um pouquinho aqui do que nós lemos no texto desta noite. É um atalho de atraso nós não conhecermos reconhecermos e aplicarmos estas delimitações que nós encontramos aqui na leitura da palavra de hoje. Pode ser que até pareça inconsequente, talvez até inútil, ou talvez até uma coisa incômoda. Mas a realidade, se nós ignorarmos isso, como todo atalho do atraso, ele promete uma coisa, mas entrega outra. Então nós temos que estar cientes
nesses aspectos que nós vamos começar a ver hoje. Nós vamos terminar esse texto hoje, vamos começar hoje, semana que vem nós vamos dar continuidade a ele, mas nós vamos ver vários textos assim. Então, conhecer ou desconhecer, ignorar ou seguir, é um atalho de atraso. Por isso eu quero tirar esse atalho de atraso da vida de nós. Você fala, pastor, mas eu não sou casado. Não interessa, um dia pode ser que você venha a ser casado. Então você pode aplicar isso. Pastor, eu já sou casado. Ótimo, então aplique isso no seu casamento. Então, nós podemos aprender e ficar sabendo dessas coisas. Então, nós temos que aceitar essas limitações, e por aceitar, eu significo saber, esperar essas coisas, crer que elas existam de fato, e enfrentá-las. Enfrentar estes princípios aqui. Tá? Então, olha comigo então, essa noite, no versículo 1, fala sobre a questão de tempo. Tem um tempo para tudo, tempos, épocas diferentes. Então, vamos para o versículo 2 e o 3, que diz, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se planta, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. É importante a gente ver que, como no livro de Provérbios, especialmente, os versículos, eles se autoexplicam. Por exemplo, quando ele fala ali no versículo 2, tempo de morrer e tempo de nascer e morrer, né? Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, no versículo 3, tempo de matar e tempo de curar. Tá? Então, o matar ali é justamente o oposto de curar. Não seria nascer, tá? Não é o oposto de morte. Então é algo que traz vida e algo que tira vida. Tá? Mas a primeira delimitação que nós temos que reconhecer e que se torna, portanto, um atalho do atraso é a gente não aceitar o tempo de substituir. Como assim, pastor? Nós temos que aceitar que um casamento envolve substituição. Se a gente não conhece, ou conhece e ignora esse princípio, isso vai inevitavelmente gerar problemas. Especialmente, isso é muito comum, quando nós temos pessoas, pode ser ele ou ela, ou ambos, que viveram muito tempo como solteiros, e então, quando casam, isso pode ser um desafio maior do que alguém que casou mais cedo e, antes de casar, morava na casa dos pais. Por quê, pastor? Porque quando você mora nas casas dos pais, a casa é dos pais. A rotina é dos pais. Tudo é dos pais. Então você não tinha nenhuma autonomia, você estava na casa dos pais. Se você, no entanto, saiu da casa dos pais e por algum motivo ou outro foi morar sozinho, e você passa vários anos nessa condição, você passou vários anos vivendo em total o quê? Independência. Na casa do seu pai, eu espero que se for uma casa do seu pai, você sabe, você não pode fazer o que você quer. Você tem que respeitar a casa do seu pai, as regras, a rotina, o andar da coisa. É você e seus pais. Agora, se você sai de casa, aluga uma casa, um apartamento, vai para outra cidade, enfim, você é independente, então você só tem que pensar em quem? Em você. Se você quiser assistir televisão na sala, no volume mais alto que tem, às 3 da manhã, não tem problema nenhum, é só você em casa mesmo. Agora, se morar com os pais, aí já não é, complica um pouquinho, isso vai acomodar as pessoas. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, quando a pessoa ficou solteiro e saiu da casa dos pais durante muito tempo, ela se acostumou com aquela rotina, aquela vida, acostumou em planejar o dia ao redor dela. Tá? E não estou dizendo que isso é impossível, mas é comum em pessoas que têm esse perfil, elas têm essa dificuldade de substituição. O princípio que nós vemos, que nós temos visto sempre, é que quando se casa, os dois se tornam uma só carne. Esse é o princípio. Tá? Então, para que os dois se tornem uma só carne, algo nasceu. Algo novo se criou. O que, pastor? Uma só carne.
Então, ao nascer essa uma só carne, que ocorreu no casamento, onde os dois serão uma só carne, então, criou, nasceu, apareceu, surgiu, foi criado essa nova entidade, chamada uma só carne. Mas ao mesmo tempo que nasceu aquela entidade, morreram essas duas aqui. O último casal que casou aqui foi quem? Foi o Ademir e a Clécia, né? Então existia Ademir, existia Clécia, agora não existe mais Ademir e Clécia. Existe Ademir e Clécia. Mas ao passo que surgiu o Ademir e Clécia, morreu o Ademir e morreu a Clécia. Então você veja que houve uma substituição, onde haviam duas pessoas, agora tem uma só. Se a gente não entender que houve essa situação, ou seja, a gente continua achando que eu sou eu, você é você, eu tenho minha vida, você tem a sua vida, não tem nada de uma só carne aqui. Bom, você está completamente perdendo o sentido que é o casamento. Então é necessário que haja sim uma substituição. Os dois originais, eles morrem efetivamente, mas nasce uma só. Por isso que fala, há tempo de nascer e tempo de morrer. Quando é uma só carne, nasceu. Não nascimento necessariamente aqui nesse caso, aplicação físico, mas surgiu uma só carne, de onde eram duas. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que será plantado. Ou seja, havia uma vida aqui, essas vidas foram arrancadas e foram plantadas mais uma vez. Então há uma substituição que é muito importante. Há tempo de matar e tempo de curar. Aquele antigo, dois foram mortos. E agora note o termo. Curou. Curar quer dizer o quê? Sanar. Pegar alguma coisa que não estava 100%, você tornou aquela coisa 100%. Uma coisa que não estava muito saudável e agora você está curando aquela coisa. A uma só carne substitui as duas carnes anteriores. Esse é o intuito, é o alvo, é o motivo do nascer, do plantar. O versículo seguinte fala sobre edificar, a tempo de derrubar. Derrubar o quê? As unidades individuais, edificar uma só carne. Então, todo aquele processo de nascer, plantar, edificar, é para melhorar os dois. Era para melhorar um e melhorar o outro. Para plantar, edificar, melhorar, curar. Curar. Pelo menos esse é o alvo, é o plano de Deus. E se vai dar certo ou não, vai depender de como abordamos o casamento e como evitamos atalhos do atraso. Individualidade no casamento é muitíssimo limitado, praticamente não existe. Pelo menos não deveria. Por que, pastor, individualidade? Mas, eu sei, o mundo fala que nós temos que ser indivíduos e a cada um. Tudo bem, só que vai ver o nível de alegria e vai ver o nível de percepção que o mundo tem no casamento. É totalmente diferente. Então nós precisamos ter essa consciência, esse entendimento. Tá? Pastor, mas para que substituir? Cada macaco no seu galho, cada um fica no seu. Para que substituir? Bom, o alvo e o propósito é para curar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Se alguém acha que individualmente, como solteiro, antes de casar, ele não, ou ela não precisa, ela não necessita, ela não carece de edificação ou de cura. Se a pessoa acha que eu estou muito bem, obrigado, então fica a dica, não case. Se a pessoa sozinha está achando que ela é completa em si, ela já está curada e edificada. Casamento é para curar e para edificar. Se você está curado e edificado, para que casar? E alguém com tal mentalidade entrando num casamento, é receita para desastre. Por quê? Porque a pessoa vai entrar, mas a pessoa não está vendo a necessidade, não está vendo desejo nenhum de uma só carne.
É um casamento onde vai ficar cada um do seu lado, cada um segue a sua vida, cada um segue a sua trajetória, cada um segue fazendo o que quer. Então, não houve aquela morte dos dois e nasceu um só. Não houve o arrancar e o replantar daquele um só. Então, se essa é a mentalidade, é melhor nem casar. Porque o casamento, nessas condições, não vai dar certo. Por quê? Porque vai totalmente contra o fio, a malha, a direção, a intenção, o motivo, o alvo do que Deus criou o casamento. Então é que você querer colocar algo redondo dentro do buraco quadrado, não vai dar certo, não vai encaixar. Está totalmente fora dos parâmetros. Então, se a gente não quer mudar, não quer substituir, então nosso casamento vai ter problemas. Se a gente não querer de forma alguma substituir, mudar, trocar uma série de coisas. Olhe comigo no versículo 4, na sequência. Eclesiastes 3:4. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Bom, o primeiro atalho do atraso é a gente, que estamos vendo hoje, é não aceitar o tempo de substituir. Outro é não aceitar que haverá dificuldades. Não aceitar, não entender que no casamento haverão dificuldades. Casamento não é um mar de rosas. Acho que todo mundo aqui já ouviu isso, acho que todo mundo no mundo já ouviu isso. Pessoas solteiras já ouviram isso. Pessoas casadas não precisam ouvir, elas sabem disso. Mas todo mundo sabe, casamento não é um mar de rosas. Mas às vezes o que acontece é que não registra. Eu, por exemplo, já fui acusado de ser desromântico. Ah, pastor, o senhor tira o romance do casamento. Gente, isso é mentira. Eu inventei o romance, tá? Eu inventei romance. Eu sou a pessoa mais romântica na face da terra. Mas entenda uma coisa, não é que eu quero desromantizar o casamento, mas muita gente acha que o casamento, eles já ouviram isso, não é mar de rosa, eles já ouviram, mas não registrou. Eles acham que vão casar e toda manhã vão acordar assim, ó. E passar o dia inteiro assim, ó. E vão dormir assim, ó. Isso não acontece. Acontece. No meu casamento, tá? Sou casado há 30 e poucos anos, isso acontece todo dia, é constante, mas eu sou exceção, minha gente, eu sou exceção e eu estou, é claro, mentindo. Mas, então, eu fui acusado de querer desromantizar o casamento. Não é isso, gente, temos que ser realistas, temos que entender, tem tempo de chorar e tem tempo de rir. Sim, até no casamento tem tempo de chorar. Talvez não literalmente, mas aqui está falando que vai ter tempo de alegria e tempo de tristeza. O Micael ri muito, a Yasmin chora constantemente, aos prantos. Né? Então, tem que dividir um pouquinho isso. Tá? Vamos compartilhar um pouquinho essa história aí, mas tem tempo de chorar, tem tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tá? Então, haverá dificuldades, sim, desafios, decepções, tragédias. Em outras palavras, vai ter choro e vai ter pranto. Se a gente não espera isso, não aceita isso, quando acontecer o primeiro chororô e o primeiro pranto, nós vamos logo pensar em quê? Pronto. Não dá certo. Vamos logo separar, vamos logo... Aí já vai começar a pensar em cair fora, em pular do barco, em desistir de tudo. Por quê? Eu não fiquei sorrindo o tempo todo hoje, eu passei 5 minutos que eu não estava sorrindo, que absurdo. Então, nós temos que ter essa percepção. E é um atalho do atraso visualizar o casamento como um mar de rosas, como uma coisa que vai ser só riso e dança. Não, vai ter choro e vai ter pranto também. Não é bem essa imagem romântica que se tem de um casamento, mas é a realidade. Quando a gente casa esperando haver alegrias e motivos para celebrar, nem sempre vai ter motivos para celebrar. É interessante o contraste que faz chorar contrastando com rir, prantear contrastando com dançar. Também não quer dizer que o casamento, minha gente, é para ser um purgatório. Note que fala os dois. É choro e pranto, e riso e dança, é os dois. Muita gente
encara o casamento, isso eu acho que é mais, fazendo um estereotipo, é mais homens, né? Você fala homem casar, o homem foge do casamento, aquela imagem, né? O homem fugindo do casamento e a mulher de noiva correndo atrás dele, aquela coisa toda, tá? E isso é só um estereotipo, eu entendo, mas às vezes os homens têm essa ideia, casar, Deus me livre, não, casar não, casar. Porque eles têm uma imagem que o casamento é um purgatório, é uma tristeza, é o fim do mundo, é uma tortura. Está errado isso. Os dois extremos estão errados. Tá? Então temos que ter um pouquinho de equilíbrio entre essas duas expectativas. Se a expectativa é só rir, só dançar, isso não é realístico. Então ambos vão causar problemas sérios. Tá? Aliás, em qualquer coisa na vida, casamento não é exceção. Vou dar um exemplo aqui. Vocês que estão na faculdade sabem, né? Passou na faculdade, tá, oh, que maravilha! Até começar as aulas, né? Aí o professor fala, você tem 15 livros para ler. Até quando? Até amanhã. Pronto. Aí vem um choro, entendeu? Você foi do riso para o choro. Tudo é assim, gente. Tudo na vida é assim. Não vai ser um purgatório, mas também não vai ser um mar de rosas. Nós temos que entender isso. E o casamento também é a mesma coisa, não foge muito. Na sequência, vamos para o versículo 5, e nós vamos ver a terceira coisa. Hoje é a última, nós vamos ver mais na semana que vem, mas versículo 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Esse terceiro atalho do atraso é quando a gente não aceita que haverá separações temporárias. Separações temporárias. Aqui, por separação, eu não me refiro à separação devido a problemas, separação litigiosa, separação de fazer as malas para casa da minha mãe. Não é essa separação que eu estou falando. Tá? Não é essa separação. Essa separação, da qual eu não estou falando, essa separação nunca, de forma alguma, deveria acontecer. Se você abrir sua Bíblia para 1 Coríntios capítulo 7, inclusive 1 Coríntios capítulo 7 é um capítulo que o apóstolo Paulo escreveu totalmente falando sobre casamento. Então, se você nunca leu, vá lá, dê uma lida. Mas lá no versículo 10 do capítulo 7 de 1 Coríntios, está escrito assim, em relação ao casal se separar. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se você pular para o finalzinho do versículo 11, fala assim, e que o marido não deixe a mulher. Então fica bem claro, a mulher não deve se apartar ou deixar o marido, e nem o marido deve deixar ou se apartar da mulher. Então, nenhum deve deixar o outro. Ah, pastor, mas é muito problema. Não faça isso. Não se aparte. Tá? Não é a primeira escolha de Deus. No entanto, Deus sendo Deus, pode ser que isso venha assim a ocorrer. Por que, pastor, isso ocorre? Porque nós somos falhos, humanos, pecadores, não somos perfeitos. E apesar de não ser o que Deus quer, apesar de não ser o que devemos fazer, muitas vezes acontece. E eu digo mais, talvez alguém venha me criticar por isso, mas olha para minha cara preocupado. Existem situações em que é aconselhável a separação quando se trata da integridade e segurança de um dos cônjuges e ou os filhos. Vou dar um exemplo. Esposa, casar com o marido é violento, se intoxica, se droga, bebe, chega em casa, bate na mulher, dá chute nos filhos, quebra tudo. Pastor, a mulher deve ser separada do marido? Nesses, eu pessoalmente, eu recomendaria separação por uma questão de integridade física. Tá? Pastor, mas aqui está dizendo, aqui eu acho que Paulo não está entrando em pormenores, mas eu não vejo nenhum problema biblicamente se você fazer uma separação baseado nisso. Agora, eu vou para casa da mamãe porque eu não gosto mais de você. Aí é outra conversa. Tá? Eu vou sair de casa porque você não está mais satisfazendo as meus anseios, os meus sonhos que eu tinha. Não tem nada a ver com isso. Mas se existe perigo iminente, presente, de segurança, integridade física, então sim. Tá? Mas fugindo do assunto. Mas
Deus, no entanto, você vê como ele, sabendo que nós somos imperfeitos, no versículo 11 do capítulo 7 de 1 Coríntios, nós lemos o finalzinho dele, vamos ler ele todo. Diz assim, deixa eu começar no 10, vai. Todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não aparte do marido. Versículo 11. Se porém se apartar, tá vendo como até na Bíblia fala, se porém, ou seja, não é para se separar, mas se ocorrer, porque Deus sabe que vai ocorrer, não é para ocorrer, não deve ocorrer, não é aconselhável que ocorra, mas vai acabar ocorrendo. E nesse caso aqui, não é nem por motivos que seriam desculpáveis ou justificáveis, mas se apartar, olha o que fala aqui, que fique sem casar, ou, palavrinha ou, que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Então falou assim, não se aparte, não separe, mas se separar, você tem duas opções. Número 1, não casa. Não casa. Separou? Separou. Ok, então não vá casar. Fique separado. E qual outra opção? Se reconcilie. Ou seja, se resolvam. Se entendam. Então assim, não é para separar. Mas se separar, não entre em outro relacionamento. Simplesmente, ou fiquem assim, até quando? Até reconciliar. E se não reconciliar? Aqui está dizendo que fique sem casar. Mas e se casar? Bom, aí não é o ideal, mas também acontece, e nós falamos isso algumas semanas atrás, acontece. Tá? Existem situações muito específicas, eu não gosto muito de falar sobre generalidades desse tópico, porque existem N variáveis. Tá? Mas existem sim condições onde pode haver um divórcio, uma separação, mas são condições específicas e delimitadas na palavra de Deus, quando se trata de outra coisa, não é nem questão de adultério, é questão de fornicação, que é diferente. Eu não quero entrar em assunto agora, porque foge um pouquinho do tema, tá? Mas não existem situações onde isso é sim algo que é uma possibilidade, e mesmo que não seja, como nós vimos algumas semanas atrás, tá? Existe misericórdia, existe um novo começo. Talvez, como nós vimos, o balde não está todo inteiro, mas não é o fim do mundo, a vida continua. Tá? Deus sempre tem um plano B, C, D, Y, X, Z. Deus sempre tem um plano. O melhor plano é o plano A. Mas você não pode ser o plano A, que seja o plano B, plano C. Tá? Mas Deus sempre tem um plano. Mas enfim, voltando à separação, não aceitar que haverá separações temporárias. Não é essa separação que eu estou falando. Tá? Esse tipo de separação nós não devemos aceitar. Tá? A separação que eu falo são as separações do dia a dia. A separação que eu falo é de que não é necessário, eu diria até que não é saudável, mas não é necessário você ou vocês, ambos, passarem cada instante do dia coladinhos um ao outro. Pastor, você é tão romântico essa ideia. Mas não é prática, eu acho que não é saudável. Eu quero passar cada instante da minha vida com você. Mentira, 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 mentira. Não fale besteira. E mesmo que ambos tenham essa noção, não, pastor, mas nós nos amamos muito, nós vamos passar todo dia, o dia inteiro, nós vamos trabalhar juntos, vamos começar um negócio, vamos trabalhar juntos, vamos estar lá, vamos acordar juntos, tomar café juntos, vamos trabalhar juntos, aí nós vamos almoçar juntos, vamos trabalhar juntos, vamos para casa juntos, vamos assistir a novela juntos, não, crente que não assiste novela, aí nós vamos, enfim, tudo juntos, vamos acordar, vamos dormir assim, ó. Boa noite, meu bem, boa noite. Aí vamos acordar. Se essa é a expectativa real e o plano real, eu dou 2 meses. Em alguns casos, 1 semana. Gente, isso não é necessário, isso não é recomendável, ao meu ver. Tá? Agora, se você quer me provar errado,
por favor, eu não tenho nada para ganhar ou perder com isso. Mas eu não acho saudável. Eu vou explicar um pouquinho mais. Outra coisa, não é igualmente necessário você saber aonde o outro está a cada instante do dia. Está onde? Fazendo o quê? Falando com quem? Tá? Não precisa disso, gente. Falou o que com ele? Falou o que com ela? Você lanchou o quê? Então, não há necessidade. Isso hoje em dia é mais possível devido a essa bênção aqui, que às vezes é uma maldição, né? Entendeu? Tá constantemente, você não tem como se livrar daquilo. Por que você não atendeu seu telefone? A bateria morreu. Por que a bateria morreu? Então, existem tempos, sabe de quê? De haver uma certa separação temporária, nem que seja isso. Um vai trabalhar num canto e o outro no outro. Pastor, é errado um casal trabalhar junto? Eu não estou dizendo que é errado trabalhar junto. A questão não é essa. A questão, nós temos que entender que é necessário e preciso, muitas vezes por uma questão prática, logística, haver uma separação. E você achar que porque você não passa cada instante do dia colado como aquele gêmeo siamês, ou saber a cada instante do dia o que o outro está fazendo, o que o outro está olhando, falando com quem, por quê e aonde. Meu casamento está horrível, pastor. Eu passo 5 minutos longe do meu... Não é assim. Tá? Haverá separações, muitas vezes bem-vindas, tá? Mas, então, pastor, quer dizer o quê? Que é para eu manter segredo, escondido, não falar para o meu esposo, para minha esposa, onde eu andei, com quem eu falei. É isso, pastor? Não, também não é isso. Vai para manter segredo. Meu bem, você vai para onde hoje? Não é da sua conta. Falou com quem? Não lhe interessa. Também, eu não estou falando isso. Porém, o que eu estou falando é que haverá tempos de separação. Não deve haver segredo. Aí voltamos ao que eu acabei de falar agora há pouco. Individualidade dentro de um contexto de casamento é limitadíssima, quase que não existe. Então, eu não estou dizendo aqui que é para... daqui para cá, mas daqui para cá, essa área da minha vida aqui, você não mete o bico. Não, de modo algum. Mas a separação temporária, o tempo à parte, é importante e serve para... Ouça bem o que eu vou dizer para ninguém me entender errado e querer me lixar mais tarde. Tempo à parte de um casal é bom e necessário para você coletar assuntos, juntar ocorrências. Em outras palavras, você vai estar agregando material para mais tarde naquele dia, quando houver a reunião, você ter o que falar. Meu bem, como foi o seu dia hoje? Não era sua conta. É isso, pastor? Não. Mas se você acordou, foi trabalhar, almoçou, lanchou, escovaram os dentes, fizeram tudo junto, como é que foi seu dia? Igual o seu. Então foi ruim também? Péssimo. Tinha um encosto o dia inteiro, me acompanhando. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Então, quando a Michelle não está aqui, eu posso falar à vontade, ela não pode me desmentir, mas quando a Michelle era pequenininha, a irmã Silvana está ali, ela pode me confirmar ou não. Durante uma fase, logo antes de eu entrar no ministério, durante os 3, 4, 5 anos, eu tinha um emprego que eu viajava muito, todo mês eu viajava. Tá? Viajava para cada lugar, mas enfim. E a Michelle, ela era mais nova, né? Então ela não gostava muito, ela não lidava muito bem com essas constantes adeus e até logo. A Gabriela, acho que era fria, não tinha coração. Tchau, filho, papai vai viajar. A Michelle, a irmã Simone está aqui, era um drama. Drama, chororô terrível. Aí eu tinha um truque psicológico que no início funcionou, mas depois não funcionou muito bem. E eu dizia assim,
Mas minha filha, você quer que papai volte? Quero. Então, para eu voltar, eu preciso primeiro ir. Então, se você não quer que eu vá, você não quer que eu volte? Aí ela, não, eu quero que você volte. Como é que eu vou voltar se eu não fui? Cuidado com a lógica do pastor, ele te enrola direitinho. Estou brincando. Mas é mais ou menos isso. Quando a gente se aparta, a gente volta. Quando voltava, ela gostava, que eu sempre trazia presentes, lembrancinhas. Aí era maravilha. Tá? A volta era boa. Mas aqui é isso. Então, quando um casal ele passa tempo fora, não é que é para manter segredo. Não é que você esteve, e não é interrogatório. É um compartilhar. Onde aconteceu isso? Oh, eu falei com fulano, encontrei com fulano, a gente foi aqui, não sei o que mais, e fizemos aquele outro. Então você tem o que falar. Coisa triste quando um casal senta. Tá bom o flau, né? Oh, tá ótimo o flau. É uma pergunta, por que a gente sai tomando um flau, meu bem? Aí não tem assunto. Por quê? Porque muitas vezes é isso, é que não houve um juntamento, ou às vezes é porque não querem compartilhar. Aí já é outro problema. Então, essas separações que existem e devem existir, essas mini separações, é justamente para isso, para a gente criar, para a gente aguçar a sede e também a vontade de compartilhar. Você está com alguém o tempo todo, ali colado, o encosto está ali, entendeu? Você fica sem sede, você fica sem aquela expectativa. Tá? Enfim. Para isso, essa separação temporária ser eficaz, é importante a gente criar o tempo e a oportunidade para que haja esse reencontro, essa reunião. Nós temos que fazer o tempo, separar o tempo e proteger aquele tempo. É muito fácil o casal fazer isso antes de ter criança. Você pode fazer isso jantando à noite, né? Janta à noite, os dois sentam, aí conversa, coloca em dia. Quando tem criança, se a criança for maior, isso não é um problema. Mas quando a criança tem 1, 2, 3, 4, 5 anos, fica meio difícil, porque você tem que também incluir a criança. Então, muitas vezes, fica limitado aquele tempo. Mas tem que se criar um tempo. Para quê? Para que haja essa oportunidade, essa reunião e esse compartilhamento do dia, um com o outro. Aqui, porém, nós temos um perigo. Aqui nós temos um atalho do atraso dentro de um atalho do atraso. Quando nós temos essas separações, que podem ser bem-vindas, mas nós não criamos, separamos e protegemos esse tempo de reunião e compartilhamento, o perigo, se nós não consagrarmos esse tempo, é que corre o risco de os dois simplesmente se afastarem. Não fisicamente, mas se afastarem. Um tem uma vida aqui, um tem uma vida ali, e nunca há um compartilhamento. Então você tem amizades aqui, porque o meu amigo João, aí o outro fala, quem é João? Meu amigo há mais de 10 anos, nunca ouvi falar. Não, porque a minha tia fulana, por quê? Porque não está havendo a reunião de compartilhar. Então, aquele tempo que é para ser de compartilhar e atualizar o relacionamento e os acontecimentos e desfazer a separação, quando isso não ocorre, só ocorre a separação e não há a reconciliação, o que acontece é que ambos vão desenvolver e vão ir em direções diferentes. Hábitos diferentes, opiniões diferentes, gostos diferentes, critérios diferentes, alvos diferentes, metas diferentes, futuros diferentes. E quando não, o casal se junta, um para o outro e fala assim, quem é você mesmo?
porque divergiram tanto sem nunca ver aquele compartilhamento. Então, a separação temporária, cotidiana, do dia a dia, curta, não estou falando de separação não é separação, fazer as malas e ir embora, não é separação do dia a dia. Pode ser útil para adubar, fertilizar, enriquecer o relacionamento. Mas quando tem aquele tempo por isso que é importante casais ter esse tempo. Mas com criança, ok, dê um jeito. Dê um jeito. Peça para alguém da família cuidar por algumas horas. Peça para o vizinho, cuidado, com esse vizinho primeiro. Em última instância, tem espanadrapo e o guarda-roupa. Tá, bota o molho dessa criança, espanadrapo, tranca, deixa água e comida lá dentro, pronto. Você volta, a criança não vai ter morrido. Eu estou brincando, vão chamar o conselho tutelar e mandar me prender. Mas entenda, dê um jeito, gente. Aí é com você. Se você valoriza o seu casamento, dê um jeito. O que não pode é você passar meses e meses e meses e meses e nunca ter uma atualização. É assim que casais, Isso é algo muito importante, porque assim casais se distanciam do outro, ou um se distancia do outro. Que é a mesma coisa. Só que quando é os dois, a coisa acontece mais rápido. Mas se é só um se distanciando do outro, por quê? Não, porque trabalha, tá? A esposa trabalha, o esposo trabalha, e eles têm suas vidas, o seu universo, o seu ecossistema, suas amizades, as interações, toda aquela politicagem, as fofocas, enfim. E um não faz parte do outro, e nem tem como, porque um trabalha lá e outro trabalha lá, mas se reunir no final do dia, ou de vez em quando, e falar das tretas, e o que acontece, e manter outra... O marido nunca foi no trabalho da mulher, mas sabe quem é a Joana e João e fulano, e que um botou sal no café do outro, porque mudou açúcar pelo café, e não sei... Está sabendo, está existindo comunhão. Isso vem a enriquecer e fortalecer, mas quando existe dois universos paralelos, um dia a conta chega. Um dia o coração muda. Um dia um olha para o outro, ou um olha para o outro e... Nossa, mas você mudou. Na verdade é que a pessoa que falou que o outro mudou. Ou talvez o outro mudou também, porque houve isso. Então, é necessário que a gente entenda e aceite o fato que haverão tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Não é para não espalhar pedra e não é para só juntar pedra. É tempo para os dois, para espalhar e para juntar. Não é para ficar abraçado o tempo todo e nem deixar de abraçar. Tem tempo de abraçar e tempo de não abraçar. Tem tempo de juntar, tem tempo de espalhar. Então tem que ter ambos. E isso são coisas muito, muito importantes, tá? Então, se ambos não têm tempo, vontade ou energia para isso, então eles estão ocupados demais. Estão desinteressados demais. Tem que tratar. Porque se não tratar, não vai ficar bom sozinho. Não vai melhorar por si mesmo. Até mesmo, isso é verdade, eu vou encerrar com isso, essa questão de separação temporária, eu vou abordar porque a Bíblia aborda lá em 1 Coríntios capítulo 7, se eu chegar no versículo 5, até na questão física íntima do casal existe essa separação temporária. Olha o que fala o versículo 5 de 1 Coríntios 7. Não vos priveis um ao outro. Esse privar um ao outro é justamente em relação ao contato físico, contato íntimo físico do casamento. Senão por consentimento mútuo, por algum tempo, esse algum quer dizer um curto tempo, algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Está vendo aqui? Então, tem hora
Agora, os requerimentos é o quê? Tem que ser em consentimento mútuo, ambos têm que concordar. E para quê? Para oração e jejum. E depois se junte. Então, não é que não pode nunca deixar de juntar, mas não é que você também precisa ficar junto ou separado. Ou não. Tem tempo para tudo. Tudo no casamento tem tempo para tudo. Não é para excluir uma coisa em detrimento da outra. Tem época e tudo para o que está debaixo do sol, inclusive a questão do casamento. Então, haverá separações em vários aspectos? Sim. Mais uma vez, nesse contexto, a separação que estou falando não é separação litigiosa, problemática, fruto de confusões, não é isso. Isso é normal e dentro dos limites e dentro de consentimento mútuo, até aproveitável, necessário e recomendável. Então existem várias coisas e tudo em seu tempo. E se forem observadas e aceitas, eles podem fortalecer e enriquecer qualquer casamento.